a mais um episódio do Diário Cast. Agradecer aqui aos estúdios da AMI. E hoje estamos recebendo aqui o nosso ilustre amigo Arthur Abreu. E aqui ao meu lado também está meu amigo Fábio. E aí, Fábio, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Eu sou o Fábio, redator e orelha seca aqui do Diário Cast. Valeu, e tá contigo, Arthur. Bom, boa tarde, né? Obrigado pelo convite, é sempre uma honra participar de um bate-papo com esses, né, com os amigos, e vamos falar, né, de política, do cotidiano, daquilo que a gente já faz normalmente, né, mas agora dá publicidade para a população e, sei lá, né, vai saber que alguma opinião nossa aqui tem algum valor, né? É isso aí. Vamos conversar sobre o que interessa muito pro acriano, né, foi o grande fato das últimas 48 horas. Eleições do Trump. O que isso influencia na política acriana e rio-branquense? Será que teve algum impacto? Cara, assim, primeiro que eu fiquei ansioso, né, vendo a movimentação, né, ali pelo portal da CNN e tudo, né, porque, assim, a vitória do Trump, pelo menos essa, pelo que eu tava vendo, né, vendo as estatísticas e tudo, foi uma das vitórias mais acachapantes que se teve, né, porque lá as eleições são extremamente acirradas, né, então é uma eleição que foi um divisor de águas, especialmente também pelas expectativas que estavam se tendo, né, a Kamala aparecia, né, na frente na maioria das pesquisas, como também na primeira eleição que o Trump ganhou, né, em regra, sim, a esquerda sempre tem uma margem, né, de erro pelas redações, eu acho natural, né, a maioria das redações de fato tem uma tendência mais progressista, né, então a gente já verifica isso, nós sabemos assim que essa margem de erro é sempre favorável a eles, mas eu achei que a vitória foi muito mais surpreendente do que o esperado, né, o Trump teve um bom desempenho eleitoral, né, teve uma boa atividade, né, política durante a campanha, e o que mais me surpreendeu foi que durante toda a campanha ele manteve as posturas, né, as pautas mais conservadoras, né. Eu me lembro que na primeira eleição, né, antes dele perder para o Biden, quando ele foi eleito, havia, né, toda uma estrutura para que ele flexibilizasse um pouco mais o discurso, sim, como acontece também aqui no Brasil, né, com o Bolsonaro e tudo. Né, e ele apostou muito na manutenção do discurso mais ferrenho, mais conservador, reforçando as questões de fronteiras e tudo. Então foi uma sinalização mais ideológica, digamos assim, do que era o esperado pela grande mídia, pelo mainstream, sim, né? Que seria uma postura mais de flexibilização do discurso, de caminhada ao centro. Na verdade, ele caminhou mais à direita, né? Sim. Digamos assim. Elon Musk ali também com ele, né? Sendo garoto propaganda. Elon Musk também ajudou bastante, né? Isso tem uma força na campanha, porque todas essas figuras da direita, elas se tornaram figuras antissistemas, né? Figuras contra o establishment, né? Então, mesmo tendo poderio econômico, são figuras que representam uma oposição à burocracia que tá, né? Ou uma oposição ao discurso dominante, digamos assim, né? Esse discurso aí padronizado da ONU, de falar de mudanças climáticas e tudo. Então, é um discurso antagônico ao que a gente visualiza como o discurso padrão da política, né? Do cenário político atual. Sim. E Fábio, além das influências em Rio Branco, quais são as influências em Chique da Bahia? São diversas, né? Os Estados Unidos é uma das maiores potências do mundo, né? Não tem como falar que a eleição nos Estados Unidos não vai afetar aqui no Brasil, né? Eu estava dando uma estudada sobre as eleições nos Estados Unidos e são bem diferentes, né? Das eleições daqui. Você tem distritos, né? E esses distritos, eles elegem, né? Mas, na verdade, ganha quem elegeu mais distritos no estado. Então, os votos do estado vão todinho para um candidato. Né? Embora o Trump ele tenha ganhado, ele ganhou muito com a grande diferença nos distritos, mas se você for ver a quantidade dos votos, foi relativamente perto, né? Uhum. Eu acho que ele fez um pouquinho mais, 50%, e a Kamala, ela fez... Kamala, não sei como é que se pronuncia. Camila. Enfim, enfim, Camilo, né? Se for linguagem neutra, né? Foi 47% aí, né? Então, a diferença é que o Trump ele conseguiu ganhar em estado-chave, quer dizer, aquele estado que tem maior quantidade populacional, tem maior quantidade de distritos, né? Então, conta mais pontos para o tipo de eleição estadunidense.
Mas dizer que não vai impactar em Chique-Chique Bahia, vai impactar em todo lugar, vai impactar em todo lugar. Maior potência, né, cara, do mundo. Não tem como uma eleição como essa não ter reflexos no mundo inteiro, né? Isso é óbvio. Seria um discurso, assim, digamos assim, provinciano a gente achar que uma eleição norte-americana mudou como eleições nos grandes países europeus, como na Itália, etc., na França, não há impacto. Há impacto, sim, para toda a comunidade vai mundial. Vai ter reflexos óbvios, né, porque nas eleições de 2026. Reafirma a ideologia de direita, né? Porque você tem um movimento de você... Poxa, em 2018, nessa época... Trump ganha, Bolsonaro ganha, direita ganha, e depois ela perde de novo, né? Vem Joe Biden, né? Temos o Lula retornando, né? E agora Trump ganhou, né? Será que no Brasil também vai ter essa ascensão de novo da direita, uma volta da direita ao poder, à presidência da República? Sim. Aqui também vale lembrar também a eleição do Milei na Argentina, que foi muito expressiva para a direita como um todo, né? E lógico que tem impactos no Brasil, né? Claro que também vão ter impactos no nosso estado, né? Porque as eleições de 2026 são eleições nacionalizadas. Então os discursos políticos, ideológicos, eles vão estar mais aflorados do que as eleições, digamos assim, preliminares, né? Que nós passamos esse ano, que são eleições municipalizadas, que geralmente tem temas mais corriqueiros do cotidiano, a rua, né? A infraestrutura da região e tudo, né? Da municipalidade. Então, eu acho que a eleição do Trump, ela dá um novo fôlego para a direita, né? Reforça a defesa, digamos assim, de alguns valores e princípios e propostas políticas, né? Que, digamos assim, que a direita, talvez por ter tido aqui no Brasil, né, um refluxo aí no sentido eleitoral pela eleição do Lula, né? Vai poder agora novamente se reafirmar dentro daquelas ideias, daquela plataforma, porque agora tem paradigmas, né? Tem paradigmas. O Trump foi eleito, né? O Milei tá no poder. A gente vê aí, por exemplo, a Meloni na Itália e, enfim, e outros grandes líderes mundiais, né, que reafirmam esse discurso, que tem um discurso ideológico muito presente. Bom ter citado o Lula, Arthur, porque, já encaixando aqui a próxima pauta, né, os reflexos da eleição do Trump lá nos Estados Unidos, a gente tem que lembrar que a esquerda é quem está no governo federal, diferente das últimas eleições. O que vocês acham do impacto do governo Lula nas eleições aqui no nosso estado? Será que em 2026 a gente vai ter uma esquerda muito mais forte por conta de Lula lá em Brasília? Ou isso é insignificante? Cara, o que eu vislumbro, assim, sinceramente falando, é que a esquerda vai tentar caminhar ao centro, né? Eu acho que a esquerda não vai apostar num candidato mais à esquerda, entendeu? Eu já tinha essa perspectiva quando o Bolsonaro saiu derrotado, né, nas últimas eleições. Porque é esse discurso da frente ampla, da luta pela democracia, é evidente que é um discurso muito demagógico, né? A começar. E a gente sabe que essas pessoas, por exemplo, elas começam também a trazer elas começam a destoar das suas bases políticas. Por exemplo, nós sabemos da relação histórica do Lula com o Nicolás Maduro, né? As relações históricas do PT com o Foro de São Paulo, por exemplo, com todos esses grupos da esquerda latino-americana, né? E agora o Lula tem uma posição dúbia quanto ao Maduro, né? Como chefe de Estado. Isso, é claro que foi uma pressão, digamos assim, dessa ala que está dentro do governo, né? Que seria essa ala mais centrista, né? Só que isso incomoda a base eleitoral da esquerda. Sim. Certo? Isso incomoda a base, porque são pessoas que vieram de movimentos sociais, de luta, etc, né? Então, começa a ter um deslocamento do discurso ideológico com a realidade daquelas bases eleitorais. É aquela frase do Mano Brown que fala, né? Vocês têm que voltar para a base, não sei o quê. E o que a gente está vendo é uma esquerda cada vez caminhando menos para essas bases, né? É um governo caminhando mais ao centro, sinalizando mais a essas visões. Por exemplo, é um Boulos tomando café com Geraldo Alckmin, pô. Tipo assim, isso é lógico que qualquer pessoa com um mínimo de noção sabe que aquilo é um teatro. É risível, entendeu? né? É risível, sabe que aquilo é um teatro. Então eu acho que a tendência é a esquerda diminuir ainda mais no sentido eleitoral para essas regiões. Entendeu? Então, eles vão tentar apostar aí num candidato mais camuflado, como nós tivemos um candidato mais camuflado aqui, né, na capital,
de Rio Branco, e vai ter um candidato mais camuflado também ao governo. Eu vejo que tende a isso. Sim. Né? Lógico que eu não sou mãe de Ná, pode ser que mude, né? Mas há essa tendência. Fábio, é possível elencar hoje um grande nome da esquerda para disputar o governo? Porque eu te pergunto isso? Porque o grande nome, quando me vem à cabeça, quando se fala em esquerda no Acre, é o Jorge Viana, que ocupa hoje um grande papel no governo federal, é presidente da Apex Brasil, tem aí uma desenvoltura muito grande, mas provavelmente ele vai ser candidato ao Senado Federal. E o governo? Como é que tu acha que a esquerda vem? Não, eu tava imaginando mesmo que era o Jorge Viana que ia sair o governo, né? Embora, assim, o cargo de senador ele seja muito... Mais importante pro PT. Seja importante pro PT por conta que ele pode aprovar leis, ele pode mudar a realidade nacional, né? Governador a nível regional, ele consegue mudar apenas a nível regional, mas é uma oportunidade pro PT, pra essa ala de esquerda, né? Conseguir consolidar políticas e angariar votos para numa futura eleição, conseguir mais pessoas no legislativo, tanto local, regional, como a nível nacional, né? Mas como o Arthur disse, eu acredito que eles vão caminhar mais para o centrão, né? Porque o discurso ideológico de esquerda, o purista, ele afasta muita gente, né? Assim como o discurso ideológico de direita, que é o extremista de verdade, não é o extremismo bolsonarista, mas é o extremismo de verdade, o quê? Contra o aborto, família tradicional, a verdade mesmo, afasta as pessoas também, porque é muito rigorosa, né? Então, assim, tanto o rigor de esquerda quanto o rigor de direita, ele afasta as pessoas. Então, o caminho hoje que eu vejo é a pessoa ir pro centrão, né? Tem um centrão mais alinhado com a esquerda, um centrão mais social, né? Um centrão mais voltado para democracia, pautas sociais, como questão de combate ao racismo, inclusão social, educação, e tem um centrão mais para direita, que é voltado para segurança pública, liberalismo econômico, mas que não chega a ter um rigor que as pessoas se afastam, entendeu? São maleáveis, de acordo com a vontade do povo, né? Mas um grande nome que eu vejo mesmo seria o Jorge Viana. Eu não vejo outro hoje que tenha influência. Claro, o Marcos Alexandre, ele seria um candidato, eu não vejo não para governo não, porque, poxa, não se elegeu nem prefeito. Vai se eleger para governo? Não vai. Mas pode sair, talvez, para um deputado federal ou um deputado estadual, né? Acho que como deputado estadual ele conseguiria sim ser eleito, né? Mas não para os demais cargos. Quando ele foi vice do Jorge, a ideia inicial dele era ser candidato a estadual, né? Foi sondado ali no começo, mas cortaram, né, o plano inicial dele e ele amargou 2 derrotas seguidas. Assim, sinceramente falando, eu acho que força ainda pro legislativo ele tem. Ele é uma figura que tem uma representatividade social ainda bem consolidada. Mas pro executivo eu não vejo mais chance. E claro, né, a mácula, né, do período dele, do PT, de onde ele veio, isso pesa muito. Né? Mesmo ele tendo realizado essa mudança de partido, isso ainda pesa muito, porque o eleitorado acreano, especialmente, ele é muito conservador nesse sentido, né? Naquele conservadorismo mais de costumes, ou tem essa herança mesmo, assim, ainda da reafirmação desses valores, muito por conta da força das instituições religiosas, tanto evangélicas quanto católicas. Então, é uma sociedade ainda que tem muito aflorado esses valores morais, né? E o que pesa muito para ele nessa plataforma. E eu não sei como que ele vai caminhar também politicamente, por isso vai depender muito da posição dele, da posição do partido, se ele vai realmente ir ao centro, né, ou se ele vai se manter aí dentro dessas coligações que mantiveram ele, né, que é a base, digamos assim, dele. Então a gente nunca não sabe, né. Pelo que eu ouvi, ele vai continuar no MDB, o MDB se disse muito chateado ali com o grupo, com os partidos de esquerda que compuseram ali o último jogo eleitoral, né? A aliança com o PSD permanece, mas ali o PT e os outros partidos que compuseram, parece que ele deu um chega pra lá. Talvez isso dê uma sobrevida política a ele, né? A gente não pode deixar de lembrar que essas eleições municipais, elas reforçam esse influxo anti-esquerda. Sim. Né? Porque se você for ver o partido que mais teve prefeituras, né, no Brasil foi o PSD, do Kassab. O Kassab e Petecão, né? Petecão aqui local. Lógico, destoa muito as figuras ideológicas, só que a gente tem que lembrar que, assim, o Kassab, ele era do DEM.
do PFL. Então, ele sempre foi uma figura mais à direita, digamos assim, do que o PSDB, né? Ou mais próximo a isso, a uma centro-direita. Então, ele mesmo reafirma, fala que defende o liberalismo econômico e tudo. Então, ele é essa figura que o Fábio falou, é um centro mais à direita no espectro ideológico. O segundo foi o MDB, que, ao meu ver, já se desfigurou ideologicamente, né? Não tem uma característica ideológica, porque destoa muito das suas lideranças. Você tem desde o Ricardo Nunes em São Paulo a outras figuras que são muito antagônicas. Você não olha pro PSDB e pensa, esse partido é de direita, porque você depende do lugar do país onde você está, né? Se você tá no norte, talvez seja mais à esquerda, se você tá no sul, talvez mais à direita, né? Na verdade, o partido do PSDB é a conveniência, não tem outro. Então esses partidos, eles também representam um pouco das nossas diferenças regionais, né? Das nossas diferenças como Brasil, que é muito grande. Sim. E aí não tem como você ter uma linha, uma matriz ideológica partidária igual de norte a sul, leste a oeste. Então, tem as suas especificidades. Uma uniformidade tão homogênea. Não existe. Né? Mas assim, o que a gente visualiza é que de fato os partidos mais ao centro e mais à centro-direita se saíram vitoriosos. Então a gente vai identificar se a nível nacional, porque eu acho que isso também conta muito nessas eleições, sim. Né? Como é que vai comportar o PL, União Brasil, o PP, que são os grandes partidos que saíram vitoriosos, o PSD, União Brasil, entendeu? Então esses partidos, eles vão fazer uma grande força para eleger um candidato. Aí sim, aí eu acho que o peso é muito diferente, né? Ou não, eles vão se fragmentar e cada um vai ter uma candidatura. Aí não sabe, isso vai depender muito e vai refletir muito na nossa realidade também estadual, né? A nível estadual. Ainda falando do PSD de Petecão, eu observo aqui dentro da minha ignorância, né? Que aqui no estado... Não só sua, é tudo... é só pitaco isso aqui. Opinião, né? Que o PSD aqui ele se comporta mais como uma centro-esquerda, né? Dentro do que tu disse, de que as regiões têm as suas especificidades. Porque as esquerdas no Acre não tem um grande representante, não existe um deputado federal, não tem um senador. E quem comporta-se como o representante da esquerda com mandato no governo Lula, que vota com Lula, com a bancada do governo federal, é o Petecão, né? Mas apesar de ter feito... ser o partido que mais fez prefeitos pelo Brasil afora nessas eleições, não fez nada. Não fez nada no estado, né? Não fez sequer um vereador na capital. E quando você olha os comentários dos colunistas políticos, todo mundo fala que a Marfisa, esposa de Petecão, vice de Marcos Alexandre, foi quem puxou a candidatura dele pro fundo do poço. E ele é candidato à reeleição. Então, até onde será que o Petecão consegue caminhar? Eu enxergo como uma possível candidatura à reeleição muito difícil. Eu ainda acho que ele não vai se reduzir a vir para deputado federal. Não. Mas, eu não sei. O que vocês acham? Mas talvez se ele reduzisse para deputado federal, ele conseguisse uma vaga, né? Talvez se ele candidatando ao Senado, ele não consiga, né? Justamente porque ele já não tem a representatividade que ele tinha antes. E eu acredito que assim como o Petecão, assim como a direita deveria fazer, a esquerda, o único caminho para a esquerda aqui hoje seria se unir, né? Porque se eles fragmentarem as candidaturas, eles já não vão ter voto. Eles já não têm voto para um ou dois candidatos. Se divide em 2, 3, 4, eles não vão conseguir eleger ninguém. Da mesma forma a direita, se vacilar, né? Porque nós temos vários representantes, né? Poxa, quantas pessoas a gente pode ter pro Senado? Vai ter Maílza, ou então vai sair para governo, ou então Mara Rocha, ou quem sabe o Márcio Bittar, mas se sair um monte de candidato e todos eles, aquele ali é o representante da direita, aquele é o representante da direita. A verdadeira direita, a direita, porra, bolsonarista. Aí divide em 3, 4 candidatos, o voto que seria bom pra um e não elege ninguém. Aí quem sai, Jorge Viana ganha a vaga, entendeu? A pessoa que não deveria, que em tese não tinha votos pra ganhar, mas acaba ganhando por falta de união. Essa fragmentação da direita, ela é muito notória, né? Na verdade, sempre houve isso, né? Eu também concordo, eu acho que a nível estadual, de um modo geral, o Petecão faz a política tradicional, digamos assim, né? E o partido acabou tendendo por uma posição a nível nacional. Que eu acho que se fosse outro governo, talvez se comportaria diferente, né? Porque é o centrão. É o centrão mesmo. Né? E eu entendo, porque é a forma de sobrevivência no jogo político, né? Mas a gente sabe que o centrão, ele dá densidade eleitoral para uma candidatura que tem um peso social mais forte.
Isso a gente não pode perder de vista, porque o centrão por si só, ele não faz ninguém. Sim. Nós já vimos, por exemplo, aí recentemente, Meirelles, Alckmin, essas figuras, elas não têm capilaridade social, elas não têm apoio popular. Então eles são bons para compor com alguém que tenha de fato uma base política um pouco mais ideológica, né? Então, por exemplo, vão compor com quem? Com Bolsonaro, se estiver elegível, com um Caiado, com não sei, um Tarcísio. Aí sim é possível a direita ter um fortalecimento, uma robustez numa candidatura. Mas agora, assim, a gente achar que o centro por si só, ele vai fazer, eu acho pouco provável. Não vejo. Acho até que seria interessante ter uma candidatura de centro, pra gente saber o que é centro. O que é isso ideologicamente falando mesmo? Porque até agora virou, assim, o centro parece que é a conveniência, né? Então, Sim. será que existe uma proposta de Brasil do centro? Ninguém sabe, né? Arthur, mas falando da direita, parlamentares eleitos sob as bandeiras da direita, que se dizem bolsonarista, tivemos aí vários parlamentares eleitos, né? Sim. Junto com o presidente Bolsonaro. Coronel Ulisses, Eduardo Veloso, Roberto Duarte, Alan Rick, o senador Márcio Bittar, Uhum. né? Só que a gente observa, agora nas últimas eleições, o Duarte, ele deu uma... Eu nem sei do que eu chamo, se foi uma fraquejada, um vacilo, um erro de cálculo, né? Em ter apoiado a candidatura do Chame-Chame. Sim. Como é que tu enxerga isso? A direita no Acre, ela vai até onde? Ela é ideológica? Ela é um centrão disfarçado de direita? Ela é o quê? É difícil dizer, assim, de uma forma muito precisa, né? Eu acho que assim, nós temos... Essa direita do Acre, ela tem um dado como a direita a nível nacional. Ela é uma direita antipetista, a começar, né? Muitas dessas figuras, elas são figuras que vieram de uma trajetória de oposição à Frente Popular. Isso é inegável. Mesmo que algumas figuras tenham participado lá atrás, entendeu? Né? Mas são figuras que têm posicionamentos muito consolidados contra, né, o petismo, digamos assim. Então é uma bandeira muito forte. Eu acho que, a começar, é uma, entre aspas, um centro, uma direita mais antipetista, né? Algumas figuras dessa direita, elas já têm um pouco mais de densidade intelectual. No sentido ideológico de direita, Sim. tá? Não tô falando que os outros não sejam capazes intelectualmente, é diferente. Tô falando de densidade ideológica. Tem gente aí que claramente não tem capacidade. Não, tem também, mas vamos lá. De densidade ideológica, por exemplo, eu vislumbro que o Márcio Bittar representa bastante isso, a nível estadual. Ele representa uma densidade ideológica muito grande. Sim. Né? No sentido da presença e da manutenção à base bolsonarista, né? Isso é um fato. Não que os outros também não representem, mas eu acho que ele tá mais ligado a essa bandeira. Não, se sobressai, né? Ele, Se o senador sobressai. Alan, O Alan o também. Coronel Ulisses, por ser militar. O Ulisses. A gente verifica isso, aí puxando o gancho do início, nas eleições americanas, porque todos eles referendaram, né, a vitória do Trump. Então, comemoraram, né? Claro. Então isso é um posicionamento ideológico, né? Então, quer dizer, isso é bom, porque demarca um território, né? Agora, eu ainda acho que é necessário para a manutenção dessa direita também uma visão mais, digamos assim, propositiva, que tende mais ao centro, né? Porque o que acontece? Isso não só a nível local, né? Mas também a nível estadual, a nível nacional. Muitas vezes a direita, ela tem afirmações ideológicas, mas não tem um conteúdo programático de políticas públicas, de execução de atividades, de gestão, né? E aí isso falta, né? Então é necessária essa composição com os partidos mais ao centro para que dê segmente esse caminho, né? Mas enfim, a gente não sabe. Eu acho que todas essas figuras, elas têm digamos assim, marcas ideológicas com a direita, né? Marcas muito claras. Né? Muito claras. Eu acho que eles estão dentro de uma plataforma de direita, sim. Uns mais ao centro, outros mais à direita mesmo, né? Mas eu acho que esse é o ponto comum. Esse antipetismo liga a todos.
Agora vamos ver em 2026, né? Como é que essas lideranças elas vão se comportar. A gente sabe, por exemplo, que quando você tá na gestão é mais difícil de você ter afirmações ideológicas muito claras, né? Como governo é mais difícil, porque você está representando uma instituição. Aí você já deixa de sair de uma movimentação partidária ou parlamentar, que você tem mais liberdade de fala, e aí tem que executar mais atividade, né? Então vamos ver como é que vai ser na administração e como é que esses partidos eles vão posicionar suas candidaturas. Ideologicamente falando, mas também, volto a dizer, a conjuntura nacional vai determinar muito isso. Sim. Né? A conjuntura nacional vai determinar muito isso. Por exemplo, imagina se um PP estiver apoiando uma candidatura junto com o PL, a força que vai ter da direita, imagina, o governo aqui vai estar extremamente fortalecido. Né? O PP hoje tem 14 prefeituras, salvo engano, um número gigantesco de vereadores. Então o governo sai muito fortalecido, né? As bases saem fortalecidas. Né? Então a gente vai ver também como é que esse jogo vai se dar partidário, né, a nível nacional. E o PT tem um vereador em Rio Branco. Pelo menos um, né? Não, é uma piada, né? O PT ele tá absolutamente extinto, não só aqui no estado, mas eu acho que a nível nacional. O PT precisa fazer uma autorreflexão. Acho que foi um partido que teve uma história, construiu uma história dentro da esquerda. Hoje o PT... ele tem muito mais a figura do Lula, propriamente, do que uma ideia de partido, né? Antes você tinha o Lula como uma figura que representava essas bases, porque era um trabalhador, etc., um operário, né? Mas hoje o PT ficou reduzido ao Lula, né? Então já perdeu aquela densidade intelectual, ideológica mais forte, né? Muito pelos escândalos de corrupção. Tu acha que o Boulos é um sucessor do Lula? Rapaz... Ou quando o Lula for de arrasta pra cima vai ser uma briga de urubus em cima do caixão, tipo, Gleisi Hoffmann, Boulos ali, quem vier também? Ninguém tem a legitimidade que o Lula tem, né? Não tem. Ninguém consegue ser um novo Lula, assim, embora seja de direita, dá de ver que o cara, ele tem uma representatividade enorme. Sim. Não tem um esquema, você falar dele, mal dele é como falar mal de Jesus, meu amigo. É uma adoração, meus irmãos. Sacrilégio falar mal do Lula. Mas tu soube, Arthur, embora não tenha tanta representatividade, tu sabe que lá no Ceará elegeram, né? Tem uma cidade que o prefeito e todos os vereadores da cidade são do PT. Todos do PT. Não é chique-chique na Bahia, não. Não é chique-chique da Bahia, não, irmão. É do Ceará mesmo. Esqueci o nome, eu vi, foi semana passada. Todos do PT. Vereadores, assim, prefeito. do ponto de vista legal não tem problema, né? Mas como é que fica ideologicamente? A democracia, né? Mas quem escolheu foi o povo, né? Se o povo é petista, vai fazer o quê, né? Exatamente. É a voz do povo. A voz das ruas. Ainda mais no Ceará, porque como tu disse, assim, Ceará não, eu digo no Nordeste como um todo, né? O Nordeste como um todo, ele tem uma tendência mais à esquerda, né? Sim. Mas é porque o quê? É o esquerdista que vai lá, propõe um projeto, vai lá, propõe uma política pública, seja uma política pública adotada de ideologia esquerdista, como, sei lá, inclusão, ou, enfim, todas as pautas que vocês conhecem, né? E o direitista não. O que o direitista faz? Ele vai lá, acusa a pessoa, você é um esquerdista, você é um petista. Tá, mas e aí, irmão? Cadê o projeto? Né? Tá, cadê o programa? Como é que você vai resolver o meu problema? Pô, tô passando fome, tô sem faltam emprego. políticas públicas de direita. Exatamente, Isso. falta política pública. Porque assim, a gente consegue a atenção das pessoas. A gente consegue mostrar, olha, isso aqui é errado, você não deveria estar fazendo isso. E a pessoa vai olhar pra você e vai perguntar, e como é que eu deveria estar fazendo? Sim. E o que você me propõe em substituição? E a pessoa, eu nunca cheguei nessa parte, irmão. Que isso? Calma. Ainda tô aprendendo. Tô aprendendo, calma lá. Eu até vi esses dias uma matéria eu vi hoje, na verdade, esses dias não vi hoje, um corte no Estadão, de um questionamento da jornalista falando com o Boulos sobre o João Campos e tal, já assim, querendo ensaiar que o João Campos seria aí essa figura, né, da liderança da esquerda. Versus Nicolas. Exato, a nível nacional. É assim, eu acho que o Boulos, sinceramente, ele representa, na minha humilde opinião, representa o fracasso da esquerda. Porque o Boulos, ele também é isso. Ele é um sujeito que começou no MTST, tacando coquetel molotov, batendo na polícia, e chegou de tomar café com Alckmin. Sim. Então, assim, é nítido que é um teatro. Até houve uma mudança ideológica, é esse que é o ponto. Houve uma mudança ideológica de uma matriz de esquerda um pouco mais, digamos assim, tradicional, para uma base dessa identitária, progressista, e que, com todo respeito, esse discurso é o discurso que perde hoje da direita a nível mundial.
né? Porque as pessoas identificam que linguagem neutra, esse tipo de coisa, não resolvem a vida delas. Isso não é política pública, isso é circunscrito a meia dúzia de uma elite econômica ou intelectual, universitária, que fica jogando conversa fora, entendeu? Usando droga. Para fins práticos não importa, né? Linguagem neutra, as pessoas né? precisam de trabalho, educação, saúde. Sim. Então, a esquerda deixou de ter essa plataforma, que aí no campo social é essa do Nordeste, que resolve o problema da população, porque apresenta uma matriz de apoio do Estado a uma demanda, a uma sociedade carente. É porque também tem essa nova esquerda, né? Que é identitária. Que é essa, A esquerda que o Boulos fofinha, representa, né? Que para mim a representação dessa esquerda mais identitária é o Boulos e o PSOL, né? Então Que não tem comparação nenhuma com a esquerda que a gente tinha aqui no Acre, na Frente Popular. Exato. Para essa turma nova, das novas esquerdas, Jorge Viana, Tião Viana são conservadores. Exatamente. Exato. Se você for pegar um discurso mais ideológico, esquerdista, assim, leninista ou marxista, vai parecer que esse sujeito ele é conservador. E tem um dado que é interessante, que esse anti-establishment era uma pauta de esquerda. Sim, E agora sim, a direita ela é anti-establishment, a direita ela é anti-sistema. Quer dizer, isso demonstra que eles perderam o discurso, perderam a base, o discurso social da pauta identitária, ela perdeu a base por quê? Porque é o discurso do grande empresariado, do grande capitalista, da Rede Globo, das grandes instituições, dos grandes monopólios, entendeu? Das big techs, Você etc. vê que quem são os grandes monopólios, grandes instituições que detêm informação é a esquerda. Então, é Não o é mais discurso, digamos assim, das Nações Unidas. Então, quer dizer, a elite tem o discurso progressista. A elite tem o discurso identitário. Né? A elite que eu digo não só financeira, mas o establishment tem esse discurso, que é o discurso da esquerda. Então, como é que o discurso do establishment vai colar no cara que mora na periferia, que ele precisa do ônibus, que ele tem um problema de saneamento no bairro dele? Não vai colar. Não. Entendeu? Então a direita conseguiu ter mais capilaridade social porque ela fala com uma base, com um povo, que é o povo real. É o povo trabalhador, é o povo que vai pra igreja, evangélico, católico, entendeu? É o povo que quer que o filho dele estude num colégio militar, de preferência, pra virar homem, entendeu? Quando eu falo assim, é a grosso modo, mas pra ter um rumo na vida. Uma instrução, uma né? instrução, digamos, uma disciplina, né? Que constitua a família, que tenha as finanças organizadas, entendeu? Seja uma pessoa normal, Seja um cidadão, digamos assim, um cidadão cidadão que de contribui. bem, um cidadão comum, né? Grosso modo. Então, o discurso da direita ela é muito mais compatível com a massa da população do que com essa atual esquerda E identitária. ninguém tem um filho e pensa, eu quero que ele seja todos, né? Ninguém E não, vamos quer que ser- seja médico. É só a gente que pegar família. a eleição do Boulos. Você vê que, pô, Sim. o Ricardo Nunes ganhou na Zona Leste de São Paulo, mais periférica. Então, quer dizer, o povão mesmo, a massa popular, ela tá com um discurso mais alinhado com a direita, com o conservadorismo, do que propriamente esse discurso dessa nova esquerda, né? Que Mas é eu mais observo que, elitista. esse discurso, né, muito identitário aqui no estado, ele também não cola, né? Não sei se é porque o Acre é 2 horas atrasado, mas não existe uma grande movimentação, Você tem pequenas bolhas nas universidades, mas fora isso não há nada comparado com o que a gente tem lá fora, né? Nas grandes capitais você já vê que esse discurso ele já tem mais penetração, porque já é digamos assim, já mais cosmopolita, já é um povo, né, mais viajado, né, que se sente, que acha que isso, né, uma pauta dessa é mais refinada ou mais intelectualizada, sendo que isso é um grande preconceito, uma grande bobagem, né, mas isso cola mais nas grandes cidades, ou tem mais penetração nessas grandes cidades. Mas voltando ao que o Fábio falou anteriormente, porque eu me lembrei agora, ser anti-esquerda não é projeto. Projeto é você apresentar um programa, tanto a nível nacional, estadual, de desenvolvimento. Projeto, não é slogan. Projeto é um projeto. Então, qual que é o projeto para determinado setor,
né? Qual é o projeto dessa direita para a segurança pública do Estado, para a infraestrutura das cidades, para a mobilidade urbana? Aí, dentro desse projeto, a gente vai identificar com mais clareza se essas políticas públicas elas são reproduções de políticas públicas de esquerda ou não. Sim. E aí você vai ter paradigmas. Aí que é o pulo do gato. Você vai ter paradigmas. Então, esse que é o ponto. Pô, ele tá falando de um projeto, por exemplo, de descentralização econômica, né, de redução de máquina pública, de modernização da gestão. Agora sim é um projeto. De certas estatais. Claro. Agora sim é um projeto que a gente pode dizer que é uma política pública, uma reforma institucional que é mais à direita, é mais eficiente, é mais econômica, é mais, digamos, até uma plataforma mais liberal. Agora, quando isso ele tá muito maquiado, que eu acho que é o problema de hoje, que os discursos eles ficam muito mais só na reafirmação de princípios, né? Eu sou a favor da vida. Tudo bem, eu também sou. Agora, o que um Estado, a administração de uma cidade de direita promove em defesa da família, da vida? Qual é a política pública? Qual que é a secretaria especializada nisso? Quais são, entende? Os programas de governo que estão ali dentro, que estão estruturados para defender essas pautas. É aí que eu acho ainda que nós estamos um pé atrás dessa estrutura, que a gente pode dizer mais à esquerda, ou progressista, quer dizer que eles já têm um caminhar mais longo no desenvolvimento desses projetos, na concretização dessas políticas públicas mais reais, mais palpáveis para a população. Perfeito. Já partindo aqui para as nossas considerações finais, Fábio, seu comentário, alguma adição? O que você acha? Existem políticas públicas de direita no Estado ou não? Bom, assim, a política pública é difícil rotular ela como esquerda ou direita, né? Sim. Porque um político de esquerda, ele pode muito bem fazer algo que é considerado de direita, né? Por exemplo, fazer um fórum a favor da vida. Uhum. Poxa, o esquerdista também não pode ser a favor da família, né? Ou o esquerdista não pode ser contra o PT também. Uhum. Ele pode ser contra. O antipetismo, ele é uma pauta que pode ser adotada tanto por partido de direita como por partido de esquerda. Basta não gostar do PT. Falar que o PT roubou. Não, o pessoal mas o meu assim, partido de esquerda... exato. Exatamente, meu partido de esquerda, ele não vai te roubar. Meu partido de esquerda, ele vai te ajudar, entendeu? Então... dizer que política pública é de esquerda ou direita depende de uma avaliação muito criteriosa. Não sei, as coisas são, por exemplo, escancarado. Por exemplo, eu sou do governo federal, vou proibir o aborto, vou aqui pôr um PL para proibir o aborto. Isso aí é escancarado, é de direita. Regularização fundiária, que é a defesa intransigente da propriedade privada, eu consigo apontar como uma política pública de mas direita. Mas ela também, ela tá no limiar entre a esquerda e a direita. Por quê? Vai ter gente de direita que vai falar, não, regularização fundiária é uma coisa de comunista. Vai pegar minha terra e vai dividir. Isso é coisa de esquerdista, enquanto vai chegar gente da direita e vai falar, não, regularização fundiária é pegar uma terra que é da pessoa que não tem um título e a gente vai regularizar e dar uma terra pra essa pessoa. Entendeu? Muita gente vai dizer, isso é esquerdismo, e outro vai dizer direita. Então, por isso que eu te digo, é muito difícil você pautar, você rotular, aliás, uma política como de direita e esquerda. O que eu acho? Tem que ter uma política, tem que ser feito um estudo, e essa política tem que atender a uma necessidade da população. Claro. A esquerda e a direita, elas entram no discurso. Entendeu? Na hora de fazer, é o centrão, né? Como você disse, na hora de se eleger, você apela pra ideologia, mas na hora de fazer é o centrão, é a execução. Isso é inexorável. Fazer política. É o pragmatismo, né? Quando a gente fala, né, o centrão é esse pragmatismo, mas sempre, eu concordo, muito do florido é do discurso, da plataforma, mas tem linhas muito claras, assim, mais objetivas, que dá para você marcar um governo como mais à esquerda, mais à direita, né? Agora, é isso, é saber como as lideranças políticas, elas conseguem apresentar um projeto, né, de desenvolvimento como centro, e aí esse desenvolvimento ele vai ter uma perspectiva ideológica, né? Agora, eu não sei se isso é muito objetivo, né? Porque eu não vejo isso também nem a nível nacional. É difícil de você ver um candidato que apresente uma plataforma, digamos assim, né? Até um mandatário, projeto, né, de país, né? Um projeto de Estado novo, uma reforma realmente robusta para mudar essa realidade, né? Digamos assim, uma cruzada em prol da libertação de um povo ou de um Estado. É difícil, não é impossível.
Mas isso demanda qualificação técnica, bons quadros, uma estruturação ideológica muito boa, uma força partidária muito boa. Porque quando a gente sempre fala esquerda, a gente está sempre voltando ao PT. Por quê? Porque é o partido mais robusto ideologicamente de esquerda, entendeu? Então, isso também precisa ser feito. Se o Bolsonaro, se a gente vai transformar isso sair do bolsonarismo pra direita... Pablo Marçal, 2026. Fortalecer, por exemplo, uma estrutura partidária que atenda essa visão de mundo, né? Então ainda falta esse trabalho, mas isso é uma coisa que nós estamos construindo, porque vale ressaltar, ser de direita também é uma coisa que começou agora, né? Sim, sim. Muito recente, né? Até pouco tempo atrás todo mundo era social-democrata. Então... Mas tem um cara que sempre disse que foi de direita, que foi o Bocalon. O Bocalon, ele é direita raiz. Eu lembro que todas as entrevistas dele, ele fala assim, não, porque eu já fui vereador pelo Arena, lá no Paraná. Amigo, não tem direita mais raiz do que essa. O cara veio da ditadura militar, é de direita. Isso aí é raiz mesmo. Mas é isso, eu acho que a gente tem que lutar por um fortalecimento das nossas convicções, né, um fortalecimento das estruturas partidárias e que esse grupo de pessoas que a gente identificou, de parlamentares, tanto a nível estadual quanto nacional, também priorize uma plataforma programática e o fortalecimento de uma continuidade de uma visão de mundo, né, e não somente atendo os seus interesses mais provincianos, né, tem que ser atendidos, mas eu acho que tem que pensar no todo, né, no bem comum, é sempre a linha mestra da evolução política, né? Do aprimoramento das ideologias. Certíssimo. Perfeito, meu caro. Isso. Então agradecer aqui a quem acompanhou o nosso podcast até o final. Inscrevam-se no canal e até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima, obrigado. Até mais, obrigado pela oportunidade. Fechamos.